com o nosso Momento Kids. Vocês que já estão nos acompanhando há muitos meses, sabem que essa programação é uma programação da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, que acontece todos os sábados às 16 horas. E vocês já sabem meu nome, né? Eu sou a tia Liliane e hoje estou aqui com vocês. E como eu sempre falo, é um culto que nós estamos aqui prestando a Deus, né? E neste culto nós vamos ter muitas coisas legais. Como eu também sempre digo, já separem a sua Bíblia, peguem a sua Bíblia aí para vocês abrirem a Bíblia na hora que eu indicar, para vocês acompanharem o versículo, acompanharem a história bíblica. É muito importante que as crianças tenham a sua Bíblia, combinado? Então nós vamos começar com uma oração para darmos início ao nosso culto. Vamos fazer as nossas mãozinhas da oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos prestar atenção nas palavras que eu vou prestar agora ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade em estarmos reunidos para aprendermos mais do Senhor e da Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor faça morada em cada coração que está assistindo, especialmente nas crianças, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-las grandemente. Fortaleça a fé de todos nós, nos abençoe a cada dia sermos servos fiéis e tementes ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Vamos então já começar lembrando quais são as partes que tem o nosso culto? O nosso culto ele sempre tem 4 partes e são partes muito importantes. A primeira delas, que nós já fizemos e faremos também mais para o final do culto, é a oração. Nós temos oração, nós falamos com Deus, Deus nos ouve, né? Então é um momento muito importante do culto. Nós também temos cânticos, nós temos louvores, nós louvamos ao nosso Deus através dos cânticos. É muito importante louvar ao Senhor. Nós também temos versículo bíblico para decorar. A nossa ideia é que a cada sábado as crianças possam decorar um versículo. E também temos história bíblica. E hoje é uma história super legal. Então vamos lembrar que nós temos as 4 partes importantes do nosso culto: oração, cânticos, versículo para decorar e história bíblica. E para animar, eu já convido você a ficar de pé, sair do sofá, que nós vamos cantar o nosso cântico de boas-vindas para chamarmos a todos vocês para que venham participar conosco. Nós temos cantado ele quase todos os sábados, né, que é o nosso cântico especial das boas-vindas. Vamos de novo então? Boas-vindas, bem-vindos, sim, boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos são, venham, venham outra vez. Esse próximo cântico fala que é muito importante que nós paremos para ouvirmos as coisas boas que Deus fez na nossa vida. É o cântico Pare.
Dá para cantar de novo? Vamos lá então. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo ele fala sobre a salvação que Jesus nos deu de maneira gratuita, porque nós não merecíamos. E esse próximo cântico, ele fala sobre a importância de nós orarmos, cantarmos, louvarmos, andarmos, amarmos ao nosso Deus. É um cântico também muito importante, e é muito importante que o cristão, ele pratique essas ações. Não tem tristeza, tem que jogar a tristeza para fora, tirar tudo aquilo que não desagrada a Deus, jogar, mandar embora. E agora nós vamos para um outro momento também muito especial do nosso culto, e vocês podem pegar aí a sua Bíblia, que é aquele momento do versículo para decorar. Nós vamos decorar o versículo. O nosso versículo se encontra em Salmo 96, versículo 3. Salmo 96, versículo 3. Que diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Conseguiram abrir? Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Agora eu vou fechar a Bíblia e nós vamos falar mais uma vez esse versículo sem ler. Será que eu vou conseguir? Será que vocês vão conseguir? Eu vou dar mais uma olhadinha. Vamos lá então? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, 3. Mas no final, depois da história bíblica, nós vamos falar novamente o versículo, combinado? Então agora nós vamos passar para um momento muito especial do nosso culto, que é aquele momento que a gente também espera bastante. E assim, crianças, eu não sei vocês,
Mas olha, nós já estamos aí há 4 meses, né? Nesse período aí de quarentena, de isolamento social, que a gente precisa ficar em casa por causa da nossa saúde, que é muito importante que nós tenhamos todos os cuidados, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu estou com muita vontade de viajar. Vocês também estão com muita vontade de viajar? Fala pra mim quem está, ó, eu levantei minha mãozinha já, estou com muita vontade. E hoje eu convido vocês a fazerem comigo uma viagem. Olha o que eu trouxe hoje, olha, para nossa lição. Eu trouxe a minha mala. Ai, que vontade que eu estou de arrumar essa mala, de viajar, de entrar no carro e poder sair com tranquilidade, não é? Acredito que vocês também estejam. E quando a gente vai viajar, a gente gosta de preparar a nossa mala, de colocar as coisas, né, que a gente quer levar para viagem. Quem é que não gosta, não é? De preparar a sua mala, de fazer aquela lista de viagens. Pois é, hoje então vocês vão me ajudar que nós vamos fazer uma viagem, né? Então, eu trouxe a minha mala e eu vou começar a colocar algumas coisas dentro da minha mala. Olha o que eu trouxe para minha mala hoje. Trouxe roupas. Se vocês fossem viajar, vocês também levariam roupas? Com certeza, né? Ninguém aqui pode viajar sem levar roupas. Uma outra coisa que eu também vou colocar dentro da minha mala é uma necessaire. Ó. Nessa necessaire tem escova de dentes, tem pasta, ó, tem escova, tem pasta de dentes, tem pente, tem lenço, tem muita coisa aqui dentro da minha necessaire, coisas que são muito necessárias, muito importantes. Outra coisa que também não posso deixar de levar, minha carteira. Olha, minha carteira tem documento, tem dinheiro, e a gente não pode viajar sem documentos. Mais uma coisa também que eu vou levar, que também é importante, olha, celular e carregador. A gente não pode deixar de levar o celular e também o carregador, porque não adianta nada levar o celular se não tiver o carregador. E eu também vou levar na minha mala, olha, uma garrafinha para eu beber água durante a viagem, né, para não ficar com sede. E uma coisa muito importante que a criança de Jesus não pode deixar de levar na sua viagem é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não podemos viajar sem a nossa Bíblia. Então, eu convidei vocês para uma viagem, já preparei a minha mala, que já está aqui arrumada. Olha, já arrumei minha mala, preparadíssima para a viagem. E agora, nós vamos partir para uma viagem. Convidei vocês para me ajudar a arrumar a mala, então nós vamos partir para uma viagem. Só que a nossa viagem hoje, ela vai ser uma viagem que nós não vamos sair do lugar. Nós vamos viajar no nosso pensamento. E nós vamos viajar com um missionário. Vocês sabem que o missionário é aquela pessoa que fala de Jesus, que anuncia as maravilhas de Jesus, anuncia os grandes feitos de Jesus nas próprias cidades, nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos e em países também, países mais perto, países mais longe. Esses são os missionários. E nós ouvimos no sábado retrasado sobre a conversão de Saulo. Vocês se lembram que Saulo, ele estava no caminho, né? Estava indo num caminho e de repente Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí naquele momento Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido, porque ele passou a ser um missionário, e o nome dele mudou de Saulo para Paulo, para mostrar assim que houve uma grande mudança na sua vida. Então ele estava servindo a Deus numa igreja local, e aquela igreja ela queria enviar missionários para outros lugares, e ela pensou: vamos enviar Saulo e Barnabé, e também João Marcos como ajudante, então para essa viagem missionária.
que nós vamos viajar com Paulo. Ó, foram Paulo, Barnabé e João Marcos. Só, crianças, imaginem se fosse hoje, né? Hoje um missionário, com todas as dificuldades que nós sabemos que os missionários enfrentam, né? Questões financeiras, questão de dificuldade, burocracia para entrar nos outros países. Mas hoje nós temos o quê? Temos os aviões que facilitam as viagens, temos também viagem de navio, mas há muita segurança. Mas naquela época não. Não era simplesmente falar assim, então Paulo, Barnabé e João Marcos vão seguir em viagem e ir lá no guichê da agência reservar a viagem deles no avião. Não existia avião naquela época. As viagens missionárias, elas aconteciam em embarcações, né? Em navios, em barcos, né? Eles viajavam. E essa primeira viagem missionária de Paulo, ele saiu dali da sua igreja local, de Antioquia, e ele passou por muitos lugares. Ele passou por um lugar chamado Derbe, chamado Listra, Icônio, Pafos, Chipre, vários lugares. Em cada lugar que eles iam passando, eles iam semeando, eles iam lançando a palavra, eles iam lançando a semente. E eles lidaram com situações muito difíceis, lidaram com pessoas que queriam vender a fé, comprar a fé dos outros, eles lidaram com pessoas endemoniadas, eles lidaram com as lideranças religiosas que não queriam que eles entrassem para pregar. Vocês acreditam que Paulo foi até apedrejado numa dessas viagens? Porque eles entravam e eles falavam de Jesus. E Paulo falava da grande mudança que houve em sua vida. E as pessoas ficavam assim, nossa, mas esse homem, que era um perseguidor, agora ele passou a ser perseguido, né, por amor ao Evangelho. Então, eles passavam por muitas dificuldades, mas também era acolhido pelos irmãos daquelas cidades, né? Sempre quando eles chegavam, eles eram acolhidos. Sempre tinha aqueles irmãos que os recebiam, que davam um leito, davam alimento, recebiam nas suas casas. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ela foi uma viagem muito próspera, deixou muitas sementes plantadas, né? E nesse meio tempo, João Marcos, ele não ficou com Paulo e Barnabé, ele voltou. Houve algum desentendimento ali e ele não quis dar sequência na viagem missionária com Paulo e Barnabé. Ele retornou para a cidade dele e Paulo e Barnabé seguiram. Mas uma coisa que eles fizeram também, que era muito importante, depois da viagem missionária, eles voltaram à sua igreja de origem para poder contar para os irmãos como é que tinha sido. Porque eles haviam sido enviados por uma igreja, então eles voltavam para contar as maravilhas que Deus tinha realizado, as coisas boas, as bênçãos que Deus havia realizado ali naquela viagem missionária. Então, Paulo fez outras grandes viagens, mas essa primeira foi muito especial porque foi quando ele pôde exercer o chamado missionário que Deus deu na vida dele. E vocês sabem, crianças, que vocês também podem ser missionários. Crianças também podem ser missionários. Crianças podem falar de Jesus na escola. Crianças podem falar de Jesus para os seus amiguinhos da rua. Crianças podem falar de Jesus para os seus primos, para os seus parentes. Então as crianças, elas podem falar de Jesus de muitas formas, podem ser missionários. Então, assim como Paulo, que viajou para longe, vocês também podem fazer missões aí aonde vocês estiverem, ok? Então essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. E como eu havia falado com vocês, agora eu vou pegar minha mala aqui, vou pegar novamente a minha Bíblia, nós vamos de novo falar o versículo. Vamos para o nosso versículo? Vou pegar a minha Bíblia novamente. Olha o que esse versículo nos fala. Agora vamos prestar atenção para ver se esse versículo que nós decoramos não tem tudo a ver com Paulo. Olha só. Salmo 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória
entre todos os povos as suas maravilhas. Foi isso que Paulo fez. Barnabé e depois Paulo teve outros companheiros de viagem nas suas próximas viagens missionárias e ele anunciou entre todos os povos as maravilhas do nosso Deus. Então agora eu vou fechar minha Bíblia e nós vamos falar esse versículo decorado. Salmo 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Esse é o versículo de hoje que vai ficar para meditação, junto com a história de Paulo e Barnabé e João Marcos, que saíram nessa primeira viagem, que eu convidei vocês para viajarem comigo, na minha mala aqui que tem muitas coisas. E se vocês tiverem interesse em conhecer a história, essa história bíblica, ela se encontra em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. Se você for lá, Atos 13 e 14, você vai achar detalhes dessa primeira viagem missionária de Paulo. E é muito legal porque tem muitas coisas interessantes que aconteceram nessa primeira viagem. Combinado? Então agora nós estamos finalizando o nosso culto. Vamos encerrar com mais uma oração e nós vamos fazer as nossas mãozinhas da oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer coisas boas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. E aí vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu em ouvirmos mais uma história e aprendermos mais sobre missões. Santo Deus, Eterno Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tivemos em aprender mais do Senhor e aprender mais sobre o servo do Senhor, que foi o grande missionário Paulo. Que nós possamos ser missionários no nosso local onde moramos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que possamos dar testemunho de Ti. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. E assim, crianças, se encerra-se mais um Momento Kids da Segunda Igreja Presbiteriana. Papai, mamãe, sigam a nossa igreja nas nossas redes sociais, né? Aqui embaixo estão passando os nossos endereços. Durante a semana nós temos várias programações na igreja e vocês são convidados a nos assistirem e compartilharem as nossas programações. Muito obrigada, até o próximo sábado.